Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na parte de logaritmo, vamos ver as funções logarítmicas. Vamos começar? Quem são as funções logarítmicas? São todas as funções que seguem essa lei de formação. Y igual a uma f de x, ou seja, y é uma função em x, que é igual a log de x na base b. Onde eu tenho que lembrar que o x, né, o log, tem que ser maior que zero, positivo e diferente de zero. Lembra sempre, não existe logaritmo de zero, tá? E nem de negativo. Então, x tem que ser maior que zero. E a nossa base do logaritmo, ela tem que ser positiva, maior que zero, e b diferente de 1, tá? Então, nesse caso aqui, não esqueçam, ela tem que ser maior que zero diferente de 1, não é só maior que 1, 1,2, 1,3, 3, 4, 1000. Tem os números entre 0 e 1. A base pode ser 0,2, 0,3, meio, ok? Então, por exemplo, eu tenho algumas funções logarítmicas aqui, ó. Y igual a log de x na base 3, y igual a log de x na base 10. E lembra que quando é base 10, eu posso deixar sem base, tá? Significa que a base é 10. Pode ser y é igual a log de x na base e, que é o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, que é a mesma coisa que ln de x. Então, sempre que tiver ln, você tem que lembrar que a base é o e. A gente tem também y é igual a 2 vezes o log de x, ou y é igual a log de 2x, né, ó, em qualquer base, base 3, por exemplo, ok? Então, as funções logarítmicas, elas têm esse comportamento aqui. Elas podem ser crescentes, tá? E nesse caso, a base é maior que 1. Então, pode ser 1,1, 1,3, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, y é igual a ln de x, tá? Porque a base é e. O y é igual a log de x, a base é 10, é maior que 1. E aí, ela é crescente por quê? Quando eu aumento o valor de x, vamos pegar, se eu pegar o 2, eu vou ter um valor para y. Se eu pegar o 3, eu vou ter valor para y maior. Então, quando eu aumento o x, o y também aumenta. Então, ela é crescente na mesma proporção. E ela tem esse comportamento aqui, ó. Quando o x tende a mais infinito, o y também tende a mais infinito, tá bom? E ela é contínua, depois ela não para mais, tá? Não tem parada. Entre 0 e 1, os valores do logaritmo são negativos, tá vendo? Y negativo, e aí tende a menos infinito, mas ela não vai passar do eixo Y, tá? Porque lembra, não existe log nem de zero e nem de negativo. No caso dela ser decrescente, significa que a base fica entre 0 e 1. Então, pode ser 0,1, 0,2, 0,9. Por exemplo, y é igual a log de x na base 0,5, tá? E aí, ela tem esse comportamento aqui. Então, ela é decrescente, por quê? Se eu pegar valores para x, se eu aumentar, ó, x igual a 2, o y tem um valor negativo. Se eu pegar para x maior que 2, que é 3, o y não vai aumentando, ele vai diminuindo, ele vai ficando cada vez menor. Então, ao contrário, x aumenta, x cresce, o y decresce. Então, ela é decrescente, ok? O comportamento dela, se o x tende a mais infinito, ela vai tendendo a menos infinito, vai ficando cada vez menor. E contínua também, porque ela não para, tá? Então, a partir do x maior que zero, ela é contínua para as duas. Se o x estiver entre 0 e 1, tá vendo que ela tem valores positivos, ó, y só ali para cima, e aí ela vai tender a mais infinito, lembrando que ela não vai tocar no eixo y e nem passar dele, porque não existe log de zero e nem de negativo, ok?
Então, aqui, só para vocês visualizarem, né, algumas funções, se o b for maior que 1, a base maior que 1, ela tem essa carinha aqui, né, ó, tende a mais infinito e tende a menos infinito, e eu coloquei algumas bases diferentes, tá? O em vermelho, que é o log de x na base 10, tá vendo ele aqui, ó, em vermelho? O ln, o log de x na base 5 tá aqui, ó, em azul. O log de x na base 2 em vermelho. O ln de x, que é o log de x na base e, que tá em verde aqui, ok? E aí, ela fica mais ou menos na ordem, né, ó. Quanto o menor a base, né, mais espaçada ela é. Tá vendo, ó, base 10, base 5, base E, que é 2,7 aproximadamente, base 2, tá? E aqui uns exemplos, né, de funções que são decrescentes, que a base fica entre 0 e 1, tá? E aí, eu coloquei ali, ó, em verde, a base é 0,1, tá vendo como ela fica mais... E todas quase chegam perto do eixo X, mas não passam do eixo X, nem tocam nele, tá? A base 0,5, ó, em vermelha, 0,7, ó, em laranja, 0,9, tá vendo? Ela já vai ficando mais passadinha. Para fazer o gráfico do logaritmo, então vamos pegar esse primeiro exemplo, que é o y igual a log de x. E aí, nesse caso do log de x, a base é 10, como não informa nada, a base é 10. Se a base é 10, significa que a base é maior que 1, ou seja, ela tem essa carinha aqui, eu tenho que lembrar disso. E aí, eu vou dar alguns valores para eu montar o gráfico. Então, aqui são os valores de x, e aqui é uma função que é y igual a log de x. Ok? E a gente vai usar a calculadora. Vou dar alguns valores. A gente sabe sempre que se x for 1, log de 1, qualquer base é sempre 0, tá? Então, eu vou até colocar ali para vocês verem, ó. Só o log ali, ó, em branco, tá? É o log base 10. Então, log de 1 igual a 0. Tá vendo ali? Se eu quiser, então, tá ali. Vou colocar log de x igual a 1 igual a 0. Tá bom? Vou pegar outro valor. Se for 2, ó, então eu vou ter log de 2, então vou colocar ali, ó, log de 2, 0,3 aproximadamente. Então, log de 2, 0,3, mais ou menos aqui, ok? Vou pegar outro valor. Vou pegar um valor maior, porque ele aumenta um pouco devagar, log de 10. Log de 10 vai ser igual a 1. Então, igual a 1. Se for 10, dá 1 bem aqui, ok? Vou pegar um valor entre 0 e 1, né? Para eu poder verificar. Vou colocar 0,5, ó. Então, o log de 0,5 vai ficar igual a menos 0,3. Então, 0,5 tá aqui, o x, né? 0,3 mais ou menos aqui. Vou pegar mais um, só para vocês verem, mais perto do zero, 0,1, ó. Log de 0,1 igual a menos 1. Tá? Então, tá ali perto, menos 1, tá? E aí, só lembrando que ela tende a zero aqui, ó, tende a menos infinito, mas ela não vai passar do eixo Y, tá? Mas ela vai chegando cada vez mais perto do eixo Y. E para cá, ela vai tender a mais infinito, vai aumentando cada vez mais, ok? Então, essa função logaritmo, log de x, eu posso afirmar que ela é contínua, tá? Porque ela nunca para x maior que 0. Então, a partir do x para cá, ela é contínua, ela não vai parar, tá? Então, ela continua dentro desse intervalo. O meu domínio, nesse caso, domínio são os valores que o x pode assumir, tá? Então, eu posso afirmar que o x pertence aos reais, tal que o x é maior que 0, né? Não tem para x negativo, né? Só para x a partir do 0. E aí, eu posso colocar dessa forma aqui, ó. Todos os reais positivos menos o 0. Também uma forma de notação. A imagem são todos os valores que o y vai assumir. A imagem, o y pertence aos reais.
o y vai poder assumir qualquer valor, tá? Ou só os reais. Tá vendo aqui, ó? Ele vai pegar todos os negativos, pegou o zero e todos os positivos, porque a função, ela vai tendendo a mais infinito, né? Vai subindo infinitamente, ok? Y é igual a log de x na base 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, então o comportamento dela é assim, ó, decrescente, tá bom? Então, eu vou fazer o gráfico aqui. Aqui são os valores, desculpa, de x, e aqui o y, que é o log de x na base 0,5. Vou começar do 1. Se for 1 é 0, lembra que log de 1 em qualquer base é sempre 0. Mas eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho base 10, aqui eu tenho o ln, que é a base e, e eu tenho log para eu colocar em qualquer base. No caso, a minha base é 0,5 e o log de 1 é 0, tá bom? Vou dar outro valor. Sei lá, vou colocar 3. Se o x for 3, então eu vou substituir ali, o log de 3 vai ficar menos 1,6. Então, eu vou lá no 3 menos 1,6, mais ou menos aqui, ó. Ok? Ó, só sumiu aqui. Vou pegar outro valor, sei lá. Vou pegar 7, ó. Se for 7, quanto é que vai me dar o meu logaritmo? Se for 7, menos 2,8, ó. Menos 2,8. Então, vou ali no 7, ó, menos 2,8. Mais ou menos aqui, ok? Agora, eu vou pegar valores entre 0 e 1 para verificar. 0,5, então, vou colocar ali. Se for 0,5, dá 1. Então, 0,5 bem no meio ali, dá 1, ok? Se for 0,1, vou pegar mais perto ali, vocês vão ver que ele vai dar um valor bem maior, ó. 3,3. 3,3, mais ou menos aqui, bem perto, tá bom? Só para vocês terem noção, vou pegar um valor bem mais perto do zero, 0,0001. Tá vendo que ele vai ficar cada vez maior, ó. Tem 4 zeros, ó. Deu 16, tá? Se eu chegar mais perto do 1, ó, deu 26, ok? Então, aí, agora só ligar os pontinhos, né? Então, vou ligar os pontinhos, vou trocar a cor. Aqui, ó, lembra que tende a menos infinito. E aqui tende a mais infinito, mas não vai passar e nem tocar no eixo Y. Só vai ficando cada vez mais perto do eixo Y. Então, ela é contínua, né, para x maior que 0, tá? Então, a partir do 0, ela não para, ela tem, para todo x existe um y, tá? O domínio, que são todos os valores que x pode assumir, tá? Então, são todos os reais positivos menos o zero, tá? Então, os valores de x são do zero até mais infinito, né? Os valores do x. Os valores do y, que são em imagem, são todos os reais, porque ela pega o y igual a zero, todos os positivos e todos os y negativos também, ok? Então, agora vamos fazer outros logaritmos a partir dos logaritmos de base, tá? Então, eu vou pegar aqui esse primeiro aqui, o 3, que é o y igual a ln de x, que é o logaritmo neperiano. Então, eu vou colocar o x ali, valores para x, com meio apagadinho. Valores para x e o ln de x, ok? Então, se for 1, a gente sabe que vai dar 0. Então, já vou colocar ali, ó. Se for 1, a gente já sabe que vai dar 0. Se for, por exemplo, 5, vou pegar 5. Então, vou colocar ali. Eu já tenho a função ln de 5 ali, ó. 1,6 aproximadamente, tá? 1,6. Então, se for 5, eu vou ali no 1,6. Tá? Vou pegar um maior, se for 10. Se for 10, ln de 10 vai ser 2,3. 2,3. Então, se for 10, 2,3, mais ou menos ali. Vou pegar valores entre 0 e 1. Se eu pegar 0,5. Então, ln de, 0,5 menos 0,7 aproximadamente. Então, menos 0,7, vou pegar de 0,1. Então, ln de 0,1 menos 2,3, aproximadamente.
menos 2,3, tá? Vai chegando. Ou seja, né, agora é só juntar pontinhos, tá? Tende a menos infinito, tende a mais infinito, ok? Então, aqui é a função ln de x. Para o ln de x mais 2 pontos, você não concorda que é o ln de x mais 2 pontos? Então, ali, né, se eu pegar ln de x mais 2, então todo o valor do ln vai somar 2 pontos. Então, se era 0, mais 2 fica 2. Se era 1,6, mais 2, 3,6. Mais 2, 5,3. Mais 2, não quero riscar, vou colocar ali. 2 menos 0,7, ó, dá 1,3. Ali, ó, 1,3. Positivo, né? Menos 2,3 mais 2, menos 0,3. Então, o que vai acontecer, na verdade? Toda a minha função ln de x, ó, que tá aqui, ela vai subir 2 pontos. Então, ela vai subir 2 pontos, 2 unidades. Então, deixa eu colocar ali no gráfico, se for 0 agora, se for 1 agora é 2, subiu 2 pontos, né, ó. Se era aqui, se era no 5, x igual a 5 era 1,6, mais 2 vai parar no 3,6, tá? Sobe 2 pontos. Se o x igual a 10, a ln é 2,3, mais 2 vai parar no 5,3, que nem tá ali no gráfico, mas tá lá em cima. Se for meio, era menos 0,7, então fica 1,3, ó. Tá bem aqui, mais ou menos. E se era 0,1, menos 2,3, desce para menos 0,3, tá bom? E aí, o comportamento é o mesmo, ou seja, na verdade, a função, ela é a mesma, tá? Opa, aqui, desculpa, 4,3. 2,3 mais 2, 4,3, então dá para colocar ela aqui. Ela tende a mais infinito, e aqui, depois ela vai tender, vai chegando no y, no eixo y, mas não toca no eixo y, né? Então, aqui, ó, ln de x mais 2, ok? Então, o que aconteceu? Essa foi a função, ela mesma, só que ela subiu 2 pontos. A mesma coisa vai acontecer se falar menos 2. Se fosse menos 2, ela ia descer 2 pontos. Menos 3, menos 4, ou mais 5, ela ia subir 5 pontos. Porque o gráfico dela continua assim. Agora, vamos para o domínio. Domínio, todos os valores que o x pode assumir. Então, x pertence aos reais, tal que o x é maior que zero. Para as duas, tá? Elas começam do zero até mais infinito, tá? Quer dizer, o zero não entra, né? A imagem, que são os valores que y pode assumir, para todas também, todos os reais, porque o y, ele tem o zero, tem mais infinito e tem menos infinito. Então, todos os valores de y serão relacionados, tá? Então, pertence aos reais. Agora, a raiz. Lembra o que era a raiz? Raiz é onde a função toca no eixo x. Então, para o ln de x, ela toca no x igual a 1. Então, a raiz para ln de x é igual a 1. Mas a raiz para ln de x mais 2, ela mudou, ela fica aqui, ó, tá bom? É mais ou menos perto do 0,1, mas eu não sei qual é o valor. Para saber esse valor, o que você pode fazer? Não é onde o y é igual a zero? Você iguala a função a zero. Então, eu teria aqui que o ln de x mais 2 seria igual a zero. Então, o ln de x seria igual a menos 2, tá? E aí, lembra que o logaritmo volta para o exponencial, né? O ln de x é a base e. Então, é a mesma coisa que e elevado a menos 2, que é igual a x, tá? Porque o logaritmo é o inverso da exponencial. Então, o x é e elevado a menos 2. Vou colocar lá, shift e elevado a menos 2, que dá aproximadamente 0,14, tá? Então, essa é a raiz que tá aqui, ó, onde toca no eixo x, aproximada, ok? Então, vamos ver o comportamento, tá? De mais funções. Em verde, a básica, que é o ln de x,
Aí, se eu tiver em vermelho mais 2, que a gente acabou de fazer, ó, mais 2 pontos, todo ln de x, ele vai subir 2 pontos. Se for mais 5, que tá em laranja, todo ln de x vai subir mais 5. Então, ele, do mesmo jeito que ele tá, ele vai subir ou vai descer. Pois se for menos 3, ela desce, ó, menos 3 pontos, tá vendo? No era 0, ó, aqui vai ficar no menos 3. Se é menos 6, a ln de x vai descer 6 pontos, tá? Tá vendo que era no 1, ficou no menos 6, menos 6 pontos. E aí, o comportamento é o mesmo, né? Aqui vai tender a menos infinito e depois vai tendendo a mais infinito. Ela vai subindo infinitamente. Então, agora, vamos fazer para menos ln de x, tá? Vocês não concordam comigo? Se é menos ln, então são todos os valores do ln multiplicado por negativo? Então, na verdade, inverte o sinal, né? Então, se ela tem essa carinha aqui do ln, o menos ln, o que era positivo vai ficar negativo, e o que era negativo vezes negativo fica positivo. Então, ela vai ter esse padrão aqui da ln de x, ok? Então, dos valores aqui na minha tabela, se for 0 é 0, menos é 0, tá? Se for colocar ali, ó, então continua no mesmo lugar, a raiz é a mesma, x igual a 1. Então, se for x igual a 5, dá menos 1,6. Então, simétrico ali, menos 1,6. Se for ln de 10, dá 2,3 vezes menos 2,3. Então, se for 10, então vou ali no menos 2,3, mais ou menos aqui. Se for 0,5, dá menos 0,7, então agora mais 0,7. Então, para cima ali, ó. E se for 0,1, ln de 0,1 menos 2,3, então é menos ln, então mais 2,3, ali para cima, tá? E aí, só juntando, ligando os pontinhos, aqui, ó, tende a mais infinito, e agora aqui vai tender a menos infinito, tá? Imagine que ficou simétrico a de cima, tá? Ficou meio feio. Ligar os pontos, ok? Para o ln de menos x, então, menos x está dentro do ln. Então, vou verificar o domínio, porque o menos x tem que ser maior que zero, porque não existe logaritmo de zero nem de negativo. Se eu multiplicar por menos 1, como é uma inequação, vai ficar x menor, inverte, que zero. Então, os valores de x não podem ser positivos, eles só podem ser negativos a partir do zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, os valores de x e aqui o ln de menos x, tá bom? O que vai acontecer? Ela vai ficar simétrica, só que para valores negativos, tá? Vai ser igual a do ln, só que para valores negativos. Então, eu não posso atribuir mais 1, tem que ser menos 1, porque aí vai ficar ln de um número positivo, menos 1 fica mais 1, e ln de 1 é 0. Então, se eu colocar ali, ó, se x for menos 1, dá 0. Então, não vou colocar 5, vou colocar menos 5, que aí eu vou ter ln de 5 positivo, tá bom? E aí, eu tenho que o ln de 5 é igual a 1,6, tá? Então, são os mesmos valores. Então, se x for menos 5, dá 1,6 aproximadamente, ok? Se o ln for, não posso pôr 10, então, mas eu posso pôr menos 10, e aí vai ficar ln de 10, que é 2,3, tá bom? Então, menos 10 para x menos 10 dá 2,3. E para x não posso atribuir meio, mas eu posso atribuir menos meio, que fica ln de meio positivo, que é menos 0,7. Então, menos meio, vou ali menos 0,7, mais ou menos ali, e 0,1 também, menos 0,1, vou ter ln de mais 0,1, que é menos 2,3. Então, ela vai ficar mais ou menos ali. Tá fazendo o gráfico, ó, juntando os pontinhos, pensa que eu fiz certinho, tá? É o esboço só. Fazendo ali, ó, ela, na verdade, ela fica simétrica, né, ao ln de x, tá? Então, aqui o ln de menos x. Porque lembra, o x tem que ser positivo, né? E diferente de zero, para existir o ln.
Então, agora eu tenho que o y igual a 2 vezes ln de x. Então, todo o valor do ln de x é multiplicado por 2, tá bom? Então, se for 0, ó, vezes 2, continua 0, então continua ali, tá? Se for 5, ln de x é 1,6, vezes 2 dá 3,2. Então, se for 5, 3,2, tá bom? Ela vai aumentar os valores, né? Vão aumentando. Se for 10, dava 2,3 vezes 2, 4,6. Então, vou colocar ali 4,6. Se for meio, ln é menos 0,7 vezes 2, menos 1,4. Então, se for meio, vou colocar ali menos 1,4. Se for 0,1, o ln era menos 2,3 vezes 2, menos 4,6. Então, menos 4,6, tá? E aí, juntando os pontos, vamos ver se eu consigo juntar certinho. Ó, ela fica mais ou menos assim, ó. E tende a mais infinito, ok? A raiz continua no mesmo lugar, né? A raiz onde toca no eixo x continua sendo no x igual a 1. Domínio imagem também, domínio todos os valores de x. Os x são todos os reais positivos e diferentes de zero, porque ela começa no x igual a zero e vai para mais infinito. A imagem, todos os reais também, né? Tem y positivos, y igual a zero e y negativos. Bom, e ela é contínua para x maior que zero, tá? Ela não para. Tanto para ln quanto para 2 vezes o ln. Então, se eu tiver, por exemplo, se for, aqui está o ln de x. Então, se for vezes 2, ela aumenta um pouquinho. Se for vezes 3, ó, 3 ln, 4 ln, ok? Agora que a gente viu o gráfico de 2 vezes ln de x, aqui tá bonitinho, em verde o ln de x, o 2 vezes ln de x, em laranja 4 vezes, então todos os valores do ln de x são multiplicados por 4, então ela vai aumentando, mas aqui continua tendendo a menos infinito e sem passar do eixo y, né, sem tocar no y igual a zero, no x igual a zero, desculpa. E aqui, menos 3, se for vezes menos, o que é positivo vai ficar negativo, então ela fica ao contrário, menos 3 vezes ln de x, e menos 5 vezes ln de x também, tá? Então, o que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. ln de 2 vezes x, tá dentro do ln, 2 vezes o x. O que eu vou ter o quê? Se é o ln de 2 vezes o x, tá? Então, eu vou multiplicar o x por 2, tá bom? Então, aqui ficaria o quê? ln de 2 vezes 1, que é 2, tá? E o ln de 2 vale 0,7, aproximadamente, tá bom? Então, vou colocar ali, ó. Se o x for 1, vai ficar ln de 2, que é 0,7, ok? Se o x for 3, vai ficar ln de 2 vezes 3, que é 6, e o ln de 6, 1,8, 1,8 aproximadamente, tá? ln de 6, 1,8 aproximadamente, tá? Se o x for 3, vai ficar 6, vai ficar ln de 12, tá? E o ln de 12, aproximadamente 2,5, tá? Ah, não tem o 12 ali, tá mais ou menos aqui o 12, ó. 2,5, mais ou menos aqui, ó, tá bom? Se for meio, meio vezes 2 dá ln de 1, que é 0, né? Então, se for meio, dá ln de 1, que é 0. E se for 0,1, fica ln de 0,2, que vai ser, deixa eu colocar aqui, ó, 0,2, 1,6 aproximadamente. Então, se o x for 0,1, dá menos 1,6, mais ou menos aqui. Então, juntando os pontinhos, ó como é que ela fica, ó. Tende ali a 0,
Mas não passa do 2x, né? Ali foi eu que errei. Aí ela vai, tendendo a mais infinito, ok? Então, a gente acabou de ver, né, o ln de x, o ln de 2 vezes x, que tá em vermelho aqui, ó. Tá vendo que aumenta um pouquinho. Aí, eu coloquei em laranja, o ln de 4 vezes x aumenta. Então, se for ln de 6x, 10x, ela vai só aumentando ali. Se for ln de menos 2x, tá vendo aqui em azul? Ou de menos 5x, que tá em vermelho aqui, o que vai acontecer? Agora, os valores de x, eles têm que ser negativos, tá? Por quê? Porque só existe ln de valor positivo. Se tá menos 2x, para ficar positivo, o x tem que ser negativo, por isso que ele fica só do lado negativo, tá? E aí, mais o comportamento é o mesmo, ó. Tende a menos infinito, tende a menos infinito e tende a mais infinito aqui, ok? Então, nessa função aqui, ó, tá vendo que o x menos 2 está dentro do ln? Eu tenho que verificar o domínio. Domínio é o quê? Os valores que x podem assumir. Então, o x menos 2, ele tem que ser maior que zero, porque não existe log nem de negativo e nem de zero, ou seja, x maior que 2. A minha função ln de x, ela tem essa carinha aqui, ela tende aqui a zero, né? Mas ela não toca no zero, porque o x tem que ser maior que zero para ln de x. Nesse caso aqui, o x tem que ser maior que 2. Então, o eixo x, né? No x igual a 2, vai ter a função do eixo x. E aí, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, tendendo a zero. Ou seja, para os meus valores de x, eu tenho que começar do quê? Do 2. Vou colocar 2,1, 2,5, 3, eu vou colocar 5, tá bom? E aí, eu vou achar os valores para o ln de x menos 2, ok? Então, se o x for, pega a calculadora, né? Se o x for 2,1, então, eu vou ter ln de 2,1 menos 2, que é ln de 0,1, que é menos 2,3, tá bom? Então, se o x for 2,1 aqui, ó, mais ou menos, eu vou ter menos 2,3, vai ficar bem aqui. Se o x for 2,5, então, eu vou ter ln de meio, que é menos 0,7. Então, 2,5 aqui, ó, menos 0,7. Se for 3, eu vou ter ln, 3 menos 2 é 1, ln de 1, que é 0. Então, se for 3, vai dar 0. Se for 5, eu vou ter ln de 5 menos 2, que é ln de 3, que é 1,1 aproximadamente. Então, se for 5, 1,1, tá? Não preciso de mais valores, porque eu sei que aqui ela vai tender a menos infinito, mas não vai passar do 2, tá? Porque o x tem que ser maior que o 2. E aqui ela vai para mais infinito, tá bom? Então, o que ocorre, né? Se eu tiver, por exemplo, o ln de x menos 5, pelo domínio, o x menos 5 tem que ser maior que 0, o x tem que ser maior que 5. Então, ela vai ter seu comportamento em volta do 5. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? E mesma coisa se for menos, se for mais, né? Por exemplo, ln de x mais 1, significa que o x mais 1 tem que ser maior que 0, x maior que menos 1. Então, ela vai ficar em torno do menos 1 aqui, ó. Ok? Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui no GeoGebra, que fica mais bonitinho. Em verde é a função ln de x, que é básica, ó, o ln de x mais 2. Então, de x mais 2, então, ela começa no menos 2, ó, em vermelho. Então, ela tem o mesmo comportamento da ln de x, só que ela desloca para lá, tá? Mais 5, pelo domínio x tem que ser maior que menos 5, então, ela deslocou até o menos 5 ali, ó, mas não vai passar do menos 5. Se for mais 3, que a gente acabou de ver, ela vai andar para cá, ó. Ela vai começar do 3, tende a 3 ali, ó. Se for menos 10, tem que começar do 10, tá? Tá lá em rosa. Então, na verdade, ela desloca ou para a direita ou para a esquerda,